queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Exercitando do terceiro ano. Gente, terceirão, eu sou a professora Sara Arinana e vou estar corrigindo com vocês as questões de biologia. Vamos dar uma olhada então aí na nossa questão. Gente, olha aí, essa é uma questão nossa, Centro de Mídias de Educação do Amazonas, deste ano. Vamos dar uma lida então aí no nosso enunciado, não é? Os animais são comumente classificados em vertebrados e invertebrados. Lá na quarta série, mês de junho, a gente aprende que os animais eles são classificados em animais vertebrados e invertebrados. Os vertebrados que têm a coluna vertebral, né? Lembra lá da professora da quarta série? Os professores da quarta série são tão fadas. Aí elas dizem, os animais são classificados em vertebrados e invertebrados. Os vertebrados têm coluna vertebral e os invertebrados não têm. Beleza, mas aqui a gente vai aprender que também existem outras características que diferenciam esses grupos. Na verdade, vamos continuar aqui, ó. Porém, a categorização desses seres não é tão simples, não é? Os invertebrados são um conjunto de filos. Gente, um conjunto de filos, já explico. Como artrópodes e poríferos. Já os vertebrados pertencem a um filo chamado de... Gente, olha aqui nos meus olhos verdes. O que acontece? Os animais, na verdade, a gente não vai classificar assim entre vertebrados e invertebrados. Aí a gente tem o reino animal. Deixa eu escrever bem aqui. Acho que vai ficar melhor. Deixa eu escrever aqui. Então, nós temos o reino animal, não é? Você sabe que todos os seres vivos são classificados em reinos, são 5 reinos. E nós temos o reino animal. O reino animal, ele vai se subdividir em outros grupos, chamados de filos. Filo tal. Eu tenho os poríferos, eu tenho os quinidários, eu tenho os artrópodes, ok? E dentro desses filos, dentro desse filo, eu tenho o filo dos animais que pertencem aí, ó. Dentro desses animais eu tenho os vertebrados. Quem são eles? Cefalocordados, urocordados, hemicordados, cordados ou equinodermados. Gente, de cara... Equinodermados não tem, tá? Cefalocordados, urocordados, hemicordados, eles fazem parte de um grupo chamado de cordados. Como assim, professor? É muito cordado para minha cabeça, né? Gente, vamos pegar uma tela em branco aí, pra gente entender, lembrar um pouquinho. Vamos lá. Pega aí uma tela branca. Deixa eu apagar tudo isso daí. Pá, apaguei. Gente, lembrando, ó, eu tenho o reino animal. Vou colocar só A para facilitar um pouquinho, tá? Esse reino animal, ele é dividido em vários filos, como eu falei para vocês, tá? Dentro desses filos, eu vou ter o filo dos cordados. Quem são os cordados? Os cordados não são simplesmente aqueles que vão ter coluna vertebral. Na verdade, a gente diz que eles vão ter notocorda, que é um cordão nervoso ao longo da vida, em alguma parte da vida. Em alguma parte da vida, eles também vão ter fendas branquiais. Peraí, colocar aqui o tracinho, branquiais. Ok? Beleza? Beleza, deu pra ver aí, né? Então, olha só, dentre os vários grupos do reino animal, eu tenho os cordados. E os cordados são aqueles que vão possuir notocorda e fendas branquiais em alguma parte da vida. Aí, por sua vez, os cordados eles vão ter algumas subdivisões. Dentro dessas subdivisões, eu vou ter os cefalocordados, os urocordados, eu vou também ter os vertebrados. Ok? Olha quantas divisões, olha quantas classificações eu tenho. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Os cordados fazem parte do reino animal e os vertebrados, eles também vão fazer parte dos cordados aqui, ó. Mas todos os vertebrados fazem parte dos cordados, mas nem todos os cordados são vertebrados. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um animal chamado
de anfioxo, tá? Esse animal, ele não é vertebrado, mas ele faz parte dos cordados. Por quê? Porque ele tem notocorda em alguma parte da vida, nesse caso ele vai ter notocorda a vida toda, e fendas branquiais também em alguma parte da vida. Vai lá, os vertebrados estão aqui dentro desse grupo, os vertebrados fazem parte dos cordados e os cordados é um filo do reino animal. Beleza? Qual a alternativa correta da nossa questão? A gente já viu, né? Mas vamos ver o comentário rapidão. Letra D. Os vertebrados pertencem ao filo dos cordados, que são animais que possuem notocorda e fendas branquiais em alguma parte da vida. Beleza? Muito bem. Falei e repeti várias vezes, que é exatamente para você fixar, tá bom? Vamos ver agora a nossa próxima questão? Gente, é uma questão também de CMEA, tá bom? E aí é sobre os peixes. Peixes é um nome genérico, né? Quando eu digo que é um nome genérico, que é um em geral, para os vertebrados aquáticos, tá? E com algumas características semelhantes, como a presença de coração com 2 cavidades. Então, assim, gente, eu tenho os peixes. Os peixes, eles são vertebrados aquáticos, mas não quer dizer que todos os vertebrados aquáticos eles vão ser peixes, tá? Por exemplo, as baleias, os nossos golfinhos, eles não são peixes. Por que que eles não são peixes, apesar de serem vertebrados aquáticos? Porque eles não têm características semelhantes a dos peixes. Por exemplo, os peixes têm escamas, eles possuem, como eu coloquei aqui, ó, coração com 2 cavidades, ok? Eles vão possuir... A troca gasosa vai ser aqui por fendas, seja pelas brânquias ou fendas branquiais, como os tubarões. Então, eu tenho características semelhantes, beleza? Muito bem. Aí, a minha pergunta, não é? O meu comando mesmo. Qual grupo de peixes possui esqueleto ósseo? Gente, eu já estou dizendo aí que uma característica dos peixes é possuir esqueleto ósseo. Se eu digo qual grupo tem esqueleto ósseo, quer dizer que nem todo mundo tem esqueleto ósseo, né? Isso é óbvio. Condrictis é a letra A, letra B, Osteictis, letra C, Agnatus, letra D, Gnatostomados ou letra E, Ciclostomados. Beleza? Professora, gente, a primeira coisa que você tem que saber é que eu tenho grupos dentro dos peixes, tá bom? Dentro dos peixes eu vou possuir alguns grupos e você tem que saber, dentro desses grupos, pelo menos 3, tá? Que são os mais comuns, que são os condrictis, os osteictis e os agnatus, tá bom? Vamos lá, quem são os condrictis? Me dá uma tela branca aí pra gente explicar melhor. Muito bem. Gente, olha só, eu vou focar nesse daqui, condrictis, o acento é, tá? Osteictis, porque eu quero que você diferencie principalmente esses dois aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho os agnatus, mas eu vou só falar deles. Tá? Muito bem. Gente, os condrictis, eles são os peixes que têm esqueleto cartilaginoso. Quem são esses que têm o esqueleto cartilaginoso? Gente, eu vou dar 2 exemplos que são os mais comuns. São os tubarões, ok? São os tubarões e as arraias ou raias, tá? Colocar arraias, tá? E quem são os osteictis? É a nossa resposta. Os osteictis são aqueles que têm o esqueleto ósseo, ok? Eles possuem um esqueleto ósseo. Exemplo, todo peixe que tu lembrar aqui da Amazônia, com exceção daqueles de peixe liso, né? Das arraias, na verdade, eles vão ser esqueleto de peixe ósseo. Vou colocar o mais gostoso frito, pacu,
né? O mais gostoso assado, tambaqui, ok? Então, gente, você tem que, no mínimo, saber isso aí. Quem é condricte, quem é osteícte, qual é a sua principal característica? Os agnatos são aqueles que não vão possuir mandíbula, tá bom? Como as lampreias, beleza? Vamos voltar para a nossa questão? O que a nossa questão pergunta? É uma questão simples, que você tem que bater o olho e saber qual grupo de peixe possui esqueleto ósseo. A letra B, osteíctes, ok? Só essas características, professora, que a gente vai ter de diferença entre condrictes e osteíctes? Não, gente, a gente vai ter muito mais características. Por exemplo, além do esqueleto cartilaginoso, a gente vai ter que... Vamos lembrar um pouquinho do tubarão. O tubarão, ele é achatado assim, ó. Ele é achatado de cima para baixo. Aí a gente pega o pacu. O pacu não, é achatado lateralmente. Então, a gente tem essa diferença. A gente vai ter a diferença no número de nadadeiras. A gente vai ter a diferença, por exemplo, nas fendas branquiais. Deixa eu pegar aquela minha tela branca rapidinho. Na minha tela branca. A gente vai ter a diferença, por exemplo, na posição... Não, eu quero enfatizar bem nas fendas branquiais. Desenhar aqui um tubarão. Desenho muito bem, olha só. Gente, os tubarões, por exemplo, e as arraias mais embaixo, eles vão fazer a sua troca gasosa aqui, ó, nas fendas branquiais. Aí eu vou desenhar aqui um pacu. O pacu, a gente tem aquele... Não tem aquele ossinho? Olha a posição da boca também. A posição da boca aqui, enquanto ela é ventral, aqui embaixo, aqui ela é frontal. A gente tem aquele ossinho, o opérculo, aqui embaixo eu vou ter as brânquias. Outra característica super diferente. As escamas também são diferentes. Então, olha só aqui nos meus olhos verdes. Você, no mínimo, precisa saber a diferença entre esses dois grupos, beleza? Gente, falamos sobre duas questões aí de biologia super legal. Espero que você tenha aprendido bastante. Agora vamos para física com o professor William. E aí, pessoal, valeu, professora Sara, aí pela correção das questões de biologia. E agora nós vamos para as questões de física do nosso Exercitando. Nós também vamos resolver duas questões hoje. Eu sou o professor William Costa e eu estou aqui para lhe ajudar a entender essas duas questões. Vamos para a nossa primeira questão? Aí, olha, questão de número 22. Sobre o potencial elétrico é correto afirmar. Olha só, ele já está falando para vocês o que ele vai pedir aí de vocês. Olha, é o potencial elétrico. Vamos relembrar aqui o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, não é? Diferente aí do nosso campo elétrico, não é? No campo elétrico, nós tínhamos uma grandeza vetorial. Então, essa já é a primeira diferença aí entre campo elétrico e potencial elétrico. O campo elétrico ele era vetorial, o potencial elétrico ele é um escalar. Outra coisa é o formato da equação. Olha, o formato da equação é o seguinte: potencial elétrico ele é diretamente proporcional à carga geradora, não é? E inversamente proporcional à distância. Olha só, o campo elétrico, quando nós estudamos, o módulo do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, era dado pela carga geradora sobre a distância ao quadrado. Percebeu aí a diferença? Olha, nós temos aqui, olha, no campo elétrico, inversamente proporcional à distância ao quadrado. E no potencial elétrico, nós temos inversamente proporcional à distância. Então, olha só, nós temos aí uma diferença fundamental entre essas duas grandezas. Primeiro, potencial elétrico é proporcional, diretamente proporcional à carga elétrica. O que significa ser diretamente proporcional? Significa que quanto maior a quantidade de carga elétrica, maior vai ser o nosso potencial elétrico, certo? E também o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. O que significa? Quanto maior a distância, menor o potencial. Significa o comportamento inverso, tá certo? E sempre tem que lembrar que é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar?
Grandeza escalar é aquela que só precisa de um número e uma unidade para estar perfeitamente caracterizada, tá certo? Essa é uma diferença fundamental, é uma habilidade que você, meu aluno, precisa desenvolver. Qual é a habilidade? Saber diferenciar uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar. Uma grandeza vetorial, eu preciso de intensidade, que é um número mais uma unidade. Eu preciso de uma direção, horizontal, vertical, diagonal. E eu preciso de um sentido. Sentido, esquerda, direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, isso é sentido, tá certo? Não pode confundir direção e sentido. Direção, horizontal, vertical, diagonal. Ou seja, é o ângulo que o meu vetor vai formar com o eixo horizontal. É a definição matemática. E o sentido já vai ser a ponta da seta. Beleza? Então vamos analisar cada alternativa ali da nossa questão. Vamos lá. A gente já tem tudo para responder a questão, olha. Potencial elétrico a gente já sabe que é uma grandeza escalar. Na letra A, diz o seguinte, é uma grandeza vetorial. O potencial elétrico é uma grandeza vetorial? Não, não, não. Então não pode ser a letra A. Letra A está errada, tá certo? Letra B, é uma grandeza vetorial. Já eliminamos também a letra B, porque não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Vamos analisar a letra C? Na letra C nós temos, é uma grandeza escalar. Opa, verdade. Diretamente proporcional à distância. É diretamente proporcional à distância? Não. É inversamente proporcional à distância, não é? Aqui, olha, tem o comportamento inverso. É inversamente proporcional à distância, tá certo? Então, já não pode ser a letra C, porque não é diretamente proporcional à distância. Vamos lá. Letra D. É uma grandeza escalar. Beleza, até aqui tá certo. Inversamente proporcional à carga. Não. Ele é diretamente proporcional à carga. Diretamente proporcional à carga, certo? Então, vamos lá. Já não pode ser a letra D também, ó. Letra E. É uma grandeza escalar. Beleza. Inversamente proporcional à distância. Perfeito, não é? Inversamente proporcional à distância da carga elétrica ao ponto que se quer calcular o potencial elétrico. Então, a nossa resposta é a letra E de escola. Vamos conferir o nosso gabarito aí, olha. Gabarito, olha. Letra E. Comentário. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, isto é, para sua completa caracterização, é necessário apenas um número e uma unidade, como, por exemplo, 20 volts. É a nossa unidade ali de potencial elétrico, não é? Que é o volt, em homenagem ao físico, químico, Alessandro Volta, que foi o inventor da pilha elétrica, tá certo? A pilha elétrica foi inventada pelo Alessandro Volta. Ele coloca ali dois metais e uma substância eletrolítica entre esses dois metais. Aí isso permite o quê? Uma diferença de potencial e os íons dessa substância eletrolítica, eles começam a se movimentar, produzindo assim o que daqui a pouco a gente vai aprender como corrente elétrica, tá certo? Nas próximas aulas. Tem outra característica aí do gabarito, não é? Além disso, o potencial elétrico é diretamente proporcional à carga elétrica geradora e a nossa resposta aí, olha, grifada em azul, inversamente proporcional à distância da carga elétrica ao ponto. Então, nossa resposta é a letra E. Eu sei que vocês já estão ansiosos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão, questão de número 23. Na questão 23, nós colocamos aí uma questão da UEA, não é? Sempre aqui a gente em física está tratando sobre questões de vestibulares, não é? Essa questão da UEA, nós temos aí, olha, a figura representa um campo elétrico uniforme. Opa! Ele já falou, olha, campo elétrico uniforme. O que é campo elétrico uniforme? Campo elétrico uniforme é aquele que tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos dessa região de campo elétrico. Então, aqui na nossa figura, olha, nós temos uma diferença de potencial. Olha, nós temos aqui um potencial A e nós temos um potencial B. Temos uma diferença de potencial. Entre esses dois potenciais, essa linha vermelha aqui, olha, significa o nosso campo elétrico. E ele é um campo elétrico uniforme. O que é uniforme? Tanto em A, ele é horizontal, olha como você está vendo, uma linha horizontal em vermelho, e ele aponta para a direita também, a nossa linha em vermelho. Tanto no ponto A quanto no ponto B, nós temos o mesmo valor, 150 volts por metro,
tá certo? É a mesma intensidade tanto no ponto A quanto no ponto B, 150 volts por metro. Tem a mesma direção, é horizontal, e tem o mesmo sentido. O que é isso? Sentido está apontando para a direita, tá certo? Então vamos continuar a leitura aqui, olha. Estabelecido na região entre duas placas planas e paralelas, em que as linhas vermelhas representam as linhas de força. As linhas de força, elas significam exatamente a direção e o sentido do nosso campo elétrico, tá certo? Continuando a leitura, sendo VA e VB os potenciais elétricos dos pontos A e B, a diferença de potencial, olha, ele quer a diferença de potencial. Ele não quer o potencial no ponto A, ele não quer o potencial no ponto B. Ele quer a diferença de potencial, tá certo? Para resolver essa questão, a gente vai precisar lembrar um pouquinho sobre o que é o trabalho da força elétrica, tá certo? O trabalho da força elétrica nós aprendemos em aulas anteriores. Essa questão ela mistura tanto a questão da energia potencial elétrica, quanto a questão da nossa diferença de potencial elétrico, tá certo? Então, o que vai acontecer aí? É o seguinte, olha, é como se eu colocasse uma carga ali naquele ponto A, tá certo? Ali naquele ponto A, uma carga qualquer, e essa carga se deslocasse até o ponto B, ou seja, a carga adquiriu energia potencial elétrica que permitiu com que a carga fizesse um movimento até o ponto B, tá certo? Ou seja, a força elétrica, ela realizou trabalho, tá certo? Trabalho é energia, a quantidade de energia que a carga vai ter disponível para realizar esse deslocamento do ponto A até o ponto B, tá certo? Então, vamos lá para o nosso gabarito. A gente vai partir daí. Veja só. No gabarito nós temos aí, olha, da questão 23. A gente já sabe que a resposta é a letra C. Como a gente encontra a letra C? Olha só, lembra que eu falei? É como se eu posicionasse uma carga aqui no ponto A e ela se deslocasse, olha, até o ponto B, tá certo? Ela vai se deslocar até o ponto B. Então, para eu calcular a diferença de potencial, nós aprendemos que era o seguinte, olha, VA menos VB é igual ao trabalho de A até B, ou seja, a energia disponível, sobre a carga, ou seja, essa carga que está se movimentando do ponto A até o ponto B. Só que nós também aprendemos lá na aula de trabalho que o trabalho do ponto A até o ponto B, quando o campo elétrico é uniforme, é carga vezes o campo elétrico vezes o deslocamento do ponto A até o ponto B. Então, se eu combinar essas duas equações, olha, eu vou ter o seguinte, olha, VA menos VB. Se eu substituir aqui, olha, no lugar de trabalho, Q é D, só vou eliminar o Q, não é? Então, vai sobrar o quê? O campo elétrico vezes o deslocamento da carga até o ponto. Então, eu preciso de duas informações para calcular a minha diferença de potencial. O campo elétrico, a intensidade do campo elétrico. A questão me deu, olha, 150 volts por metro. Eu preciso também do deslocamento do ponto A até o ponto B, ou seja, quanto de espaço a carga vai andar do ponto A até o ponto B. Deslocamento só preciso da posição final menos a posição inicial. Então vamos calcular, olha. Do ponto A até o ponto B, nós temos 20 centímetros, mais 20 centímetros, 40 centímetros, mais 20 centímetros, 60 centímetros, mais 20 centímetros, 80 centímetros. Então, do ponto A até o ponto B, a carga vai se deslocar 80 centímetros, porque não importa a forma da trajetória, não é verdade? Quando o campo elétrico é uniforme, não importa. Quando o campo elétrico é uniforme, não. Quando nós temos força elétrica realizando trabalho, não importa a forma da trajetória. Então, nós temos aqui o deslocamento de 0,8 metros. Vamos substituir, olha. Está aqui a nossa equação, substituindo campo elétrico é 150, deslocamento 0,8, 8 vezes 15 é igual a 120 volts. A resposta é a letra C de casa. Bom, então era isso, pessoal, que nós tínhamos aí para vocês nessas questões do Exercitando. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só procurar os professores de física que a gente está à disposição para retirar todas as suas dúvidas. Agora, fiquem com Química com a professora Yara.
Olá, alunos! Continuando aqui o Exercitando, eu sou a professora Yara e a gente vai trabalhar agora as questões, né, de Química. São 2 questões, eu sei aí que vocês, né, já observaram as questões, tenho certeza que já chegaram às suas conclusões aí com relação a essas 2 questões, né? As questões são de Química Orgânica, só para reforçar, e os conceitos que foram abordados para que a gente chegasse a esse momento do Exercitando foi a nomenclatura dos compostos orgânicos, né, e também essa questão de classificação das cadeias carbônicas, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha aí na primeira questão, olha só. Então, a primeira questão, nós temos uma questão adaptada de vestibular, tá bom? E aí eu apresento a vocês vários compostos orgânicos, tá bom? Então, bora dar uma lida rápida na questão e analisar cada um deles. Segundo as estruturas dos compostos descritos abaixo, marque a alternativa que há somente hidrocarbonetos aromáticos, tá? Então, esse termo que eu acabei de grifar aqui para vocês, né, hidrocarbonetos aromáticos, é o que vai ajudar a gente a identificar, classificar dentre esses 6 compostos que nós temos aqui, tá bom? Então, a gente tem o naftaleno, fenantreno, benzeno, fenol, ciclohexeno e buteno, tá? Bom, bora primeiro reforçar esse conceito. O que é um hidrocarboneto e o que é o aromático, ok? Então, hidrocarboneto, vou escrever aqui acima, são os compostos orgânicos formados apenas de carbono e hidrogênio, tá? Então, não tem nenhum outro elemento na sua composição, apenas carbonos e hidrogênios, ok? E o aromático, né, professor? O que quer dizer aí esse conceito de aromático? Então, nós temos aqueles compostos que possuem na sua estrutura, né, os anéis benzênicos, tá? Que possuem aquelas 3 duplas ligações alternadas, tá bom? Então, vou colocar aqui, né, o conceito de anéis benzênicos. Ok, gente? Caso vocês tenham alguma pergunta, só para reforçar, busca as professoras lá no chat, professora Cris, professora Darlinda, elas estão lá para tirar qualquer dúvida que possa aparecer, tá bom? Caso você tenha aí concluído, coloca a sua resposta no chat também, que a gente dá uma paradinha aqui e chama você para participar, tá bom? Vamos voltar aqui para a questão? Então, a gente já reforçou, né, os 2 conceitos de hidrocarboneto, eu já sei o que é, já sei o que é um anel aromático. Então, vamos analisar cada um, né? Naftaleno, o que a gente consegue perceber? Que ele possui 2 anéis, né? 2 anéis aí condensados, ou seja, grudadinhos um do outro. Então, o naftaleno eu já sei que é um hidrocarboneto aromático, tá? A mesma coisa serve para o fenantreno. Ele tem aquela estrutura de anel benzênico, né, com os 6 carbonos no ciclo, 3 duplas ligações alternadas. Então, o fenantreno também é um hidrocarboneto aromático. O benzeno, gente, é o exemplo clássico de um hidrocarboneto, né? Então, é o hidrocarboneto aromático mais simples que a gente pode identificar. Ele tem apenas um anel benzênico. O naftaleno tem 2 anéis e o fenantreno tem 3 anéis, tá bom? Agora a gente vem para uma pegadinha aqui, hein? Que eu tenho certeza que muitos de vocês provavelmente devem ter caído, que é do fenol, tá, gente? O fenol é um benzeno ligado a uma hidroxila. Aí você me diria, ele é um aromático. Vou marcá-la na questão. Tenho certeza que o fenol é aromático. Beleza, ele é aromático, mas ele não é um hidrocarboneto, tá bom? Por que ele não é um hidrocarboneto? Justamente por conta da presença da hidroxila. Então, a presença da hidroxila na estrutura, né, do oxigênio, faz com que esse composto não seja aromático, tá? Ele é... No caso aqui é uma classificação à parte, né? Um composto oxigenado, né? A gente classifica aqui como fenol, tá? Dentro das classificações. Ciclohexeno é um composto, é um hidrocarboneto? Sim, é um hidrocarboneto. Mas ele é aromático? Não, ele não é aromático porque ele não está dentro daquele grupo, né? Das 3 duplas ligações alternadas. A gente tem apenas uma dupla ligação aqui, ó. Então, ele é apenas um
hidrocarboneto no caso de cadeia fechada, tá? Ele é um ciclo. A mesma coisa para o ciclobuteno, só que no caso o ciclobuteno nem 6 carbonos possui. Ele possui apenas 4 carbonos e para ser aromático tem que ter aqueles 6 carbonos na sua estrutura, tá bom? Então o que a gente conseguiu identificar aqui? Naftaleno, fenantreno e benzeno. Vamos avançar? Vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas, já vamos marcar aqui, né? Já vamos para o nosso gabarito, mas aí de cara eu já consigo identificar aqui a letra A, né? Naftaleno, benzeno e fenantreno. Bora dar uma olhadinha aí no gabarito, só para a gente finalizar e não ter dúvidas com relação a essa questão. A resposta, né, como eu já comentei, é a letra A. Os hidrocarbonetos aromáticos são compostos de cadeia fechada e que apresentam esse anel benzênico que eu comentei com vocês. Tendo um ou mais de um, a gente já classifica como um composto do tipo aromático, tá bom? Quem é aromático? Naftaleno, fenantreno e benzeno. Por que o fenol não é aromático? Porque ele não é um hidrocarboneto, tá bom? Então, primeira questão, letra A. Parabéns aí a todos que conseguiram fazer a questão, tá bom? Já estão curiosos para a segunda? Vamos lá para a questão 25, né? A questão de química, a segunda questão. E agora a gente vai falar de nomenclatura, tá? Nomenclatura dos compostos orgânicos. E eu trouxe uma cadeia bem simples, uma cadeia fácil, né, pra gente nomear, tá bom? Vamos ler a questão rapidinho. A figura representa a estrutura molecular de um hidrocarboneto. Olha a palavrinha de novo que eu comentei na primeira questão. O que é um hidrocarboneto? É aquele composto formado apenas de carbonos e hidrogênios, tá? Não tem outro elemento na sua estrutura. Utilizado em laboratório como um solvente de substâncias apolares. Essa é a principal função desse composto, tá bom? Aí vocês vão olhar, vão observar que tem carbonos, que tem hidrogênios, que tem ligações, e é isso que vai fazer com que a gente chegue até o nome do composto, tá bom? Só para lembrar, né? Para dar um nome, a gente precisa de 3 coisas importantes. Primeira delas, o prefixo, que indica pra gente a quantidade de carbonos que essa cadeia possui, e aí eu já vou colocar aqui, tá? Quantos carbonos? Vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, tem 5 carbonos. Então, essa quantidade de carbonos vai dizer pra gente, lá na nossa tabela, a gente vai já olhar, 5 carbonos vai dizer qual é o prefixo que essa cadeia vai possuir, tá bom? Qual o nome que ela vai ter. Aí a gente também tem o infixo, que é a parte do meio da cadeia. O infixo mostra pra gente o tipo de ligação que essa cadeia tem, tá? Aqui eu apresentei para vocês a cadeia de forma expandida, justamente para facilitar na hora da nomenclatura. Então você observa nesse momento que todas as ligações são ligações simples, tá? O que é a ligação simples, só para a gente lembrar? Indica, né, apenas uma valência ali, uma ligação entre os elementos, o carbono e o hidrogênio, tá? Então, esse tracinho que você vê aí indica uma ligação simples. Para ligações simples, qual é o infixo da nossa tabela? Eu vou colocar só simples aqui, depois a gente olha a tabela, né? Que aí facilita a nossa vida. Infixo, a gente vai buscar na tabela ligações simples, tá bom? E para finalizar a nomenclatura, a gente vai precisar do sufixo. E o sufixo tem a ver justamente com a função orgânica que eu acabei de marcar para vocês aqui, ó. O sufixo tem a ver com o tipo de função orgânica que esse composto faz parte. No caso, esse que você está olhando aqui, ele é um hidrocarboneto. E aí tem um sufixo próprio para ele, tá bom? Anotem aí essas informações para a gente chegar à nomenclatura. Prefixo, 5 carbonos. Infixo, somente ligações simples. E o sufixo, a parte final do nome, é o hidrocarboneto. Bora dar uma olhadinha aí nas alternativas que nós temos, olha só. Sei que vocês já sabem a resposta, mas, né, vamos com calma, olha só. A gente vai utilizar o sistema da IUPAC, que foi esse que eu apresentei para vocês agora há pouco, que eu preciso de um prefixo. Letra da professora hoje tá uma beleza, hein? Aí a gente também precisa de um infixo e um sufixo, tá? Essa é a nomenclatura que nós vamos seguir segundo a IUPAC.
O prefixo indica a quantidade, que eu já anotei ali para vocês, 5 carbonos, eu vou até repetir, hein? O infixo indica o tipo de ligação que esse composto possui, no caso, somente ligações simples. E o sufixo é o tipo de função orgânica que esse composto faz parte. A gente já viu que ele é um hidrocarboneto, tá? Vou colocar hidro aqui só para a gente não esquecer. Aí nós temos várias alternativas: butano, etano, pentano, buteno, 2-penteno. Bora lá para a resposta, para o nosso gabarito? A alternativa correta, letra C. Vou até anotar aqui do ladinho, que eu acho que não tem aqui, né? Pentano, e aí a gente vai reforçar porque nós chegamos a esse pentano, tá? Pode avançar um pouquinho? Então, eu vou mostrar para vocês a tabela, mais uma vez. Essa tabela é essencial, sem ela você não chega à nomenclatura, tá? Quais informações nós tínhamos daquele composto? Que o prefixo possui 5 carbonos. Aí eu matei o prefixo, né? 5 carbonos, o prefixo pente. O infixo indica pra gente o tipo de ligação. Se só tem ligações simples, o infixo é an, tá? Então eu já sei que vai ser pente mais an. Já sei uma parte do nome do composto, tá bom? E por último, o sufixo é o tipo de função orgânica que esse composto faz parte. Como ele é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Agora é só juntar tudo, tá? Juntamos todas as informações que nós tiramos do composto e aí a gente tem o nome dele, né? 5 carbonos, pente. Somente ligações simples, an. E o sufixo para hidrocarbonetos, a vogal O. Então, o nome para aquele composto que eu apresentei para vocês ainda agora é o pentano. Gente, espero que vocês tenham gostado e conseguido resolver aí as questões, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente lá no chat, que a gente também está disponível, né, para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Agora vocês vão ficar com o professor Mário de matemática, tá bom? Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado, professora Yara. Vamos dar início então ao nosso exercitando de matemática, certo? Acompanhe comigo na tela a nossa primeira questão então. Nós temos aqui a questão de número 26, que nos diz o seguinte: sobre o plano cartesiano, julgue as afirmativas a seguir. Primeira delas, o eixo horizontal é conhecido também como eixo das abscissas. Segunda afirmativa, o ponto A, de coordenadas menos 5 e 3, é um ponto do terceiro quadrante. E a alternativa, aliás, a afirmativa 3 diz que o eixo vertical é também conhecido como o eixo das coordenadas. Beleza. E aí nós temos em seguida 5 opções de resposta. Tranquilo? Vamos aqui verificar rapidamente em relação ao plano cartesiano. Vou até marcar aqui. Logicamente que esse plano cartesiano é quem vai nos nortear nessa questão. Gente, o plano cartesiano, ele é formado por 2 eixos, certo? Nós temos aqui um eixo vertical e nós temos também um eixo horizontal, tranquilo? Esse eixo vertical, ele recebe o nome de ordenada. Então, é o eixo das ordenadas. Não ligue muito para a letra feia não, tá? E nós temos também aqui o eixo horizontal, onde ele é chamado de eixo das abscissas. Vou até escrever aqui para você, para facilitar, ok? Então, o plano cartesiano é formado por esses 2 eixos. Esse ponto de encontro que eu estou marcando aqui em vermelho agora, é justamente o chamado ponto de origem do plano cartesiano. Por que ponto de origem? Justamente porque as coordenadas de qualquer ponto, elas dependem dessa origem. Onde? Analisando primeiramente o eixo horizontal. A partir da origem para a sua direita, ficam todos e quaisquer valores positivos. A partir da origem para a sua esquerda, ficam os valores negativos. Ok, esses são os sinais do eixo horizontal.
Vamos agora para o eixo vertical. A partir da origem para cima, valores positivos. A partir da origem para baixo, valores negativos. Bem, tendo em mão, então, esses sinais, o que acontece? A gente vai verificar agora os quadrantes. Os quadrantes, logicamente, são cada parte desse plano cartesiano. Por quê? Se você analisar bem, se nós temos aqui o encontro de dois eixos ou duas retas, nós temos aí separados 4 regiões. Aqui, então, é chamada de primeiro quadrante. Essa região aqui, à nossa esquerda, é chamada de segundo quadrante, perdão. Aqui nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante. Perfeito? Agora vamos analisar aqui os sinais desses quadrantes. Reparem. Quando você vai verificar os sinais de qualquer ponto, o primeiro valor a ser verificado sempre é o eixo da horizontal, ou no caso, o eixo das abscissas. Então, aqui no primeiro quadrante, nós temos sinais positivos para o eixo X e o eixo Y. Opa, como assim? Não se esqueçam que no segundo quadrante, repare então que nós temos os seguintes sinais para o ponto. Ele é negativo para o eixo X e positivo para o eixo Y. Ok. Terceiro quadrante. As coordenadas têm os sinais negativos para ambos os eixos, ou seja, negativo para eixo X e negativo para eixo Y. E no quarto quadrante, ele é positivo para o eixo X e negativo para o eixo Y. Ora, mediante esse esquema, então, a gente consegue resolver a nossa questão. Vamos analisar, então, cada uma das afirmativas. Reparem. Na primeira nos diz que o eixo horizontal, ele é conhecido também como eixo das abscissas, correto? O ponto A, menos 5 e 3, é um ponto do terceiro quadrante. Analisem aqui comigo que esse ponto A, ele possui sinais de negativo e positivo nessa ordem. E nessa ordem, esse ponto, na verdade, ele estaria localizado aqui no segundo quadrante e não no terceiro. Logo, então, esta afirmativa ela é falsa. E nossa terceira afirmativa diz que o eixo vertical é conhecido também como eixo das coordenadas. Pessoal, na verdade, ele é conhecido como eixo das ordenadas. A gente chama de coordenadas o endereço, vamos dizer assim, de cada um dos pontos, tá bom? Então, beleza. Verificando, então, aqui o nosso gabarito, a nossa resposta correta é a letra A. Vamos marcar aqui, belezinha, então, tá? Justamente pelo motivo que eu acabei de te mostrar. A primeira alternativa, a primeira afirmativa, aliás, ela é verdadeira e as duas seguintes são falsas, ok? Vamos, então, aqui para a nossa próxima questão, questão de número 27, que diz o seguinte: quais valores são, respectivamente, a moda, a média e a mediana dos números da lista a seguir? E aí você verifica que a nossa lista, os valores, aliás, são os que estão localizados nesse retângulozinho mais escuro, ok? Gente, uma dica que eu te dou, e bem importante, é a seguinte: quando você tiver uma certa ordem de valores numéricos e a questão te pedir a mediana, por exemplo, é importante você pegar esses valores e colocá-los todos em ordem crescente. E, professor, me esqueci o que é ordem crescente. É você colocar os valores do menor para o maior valor numérico, tá bom? Por que isso? Bem, a moda e a média não tem tanto essa necessidade, mas a mediana a gente vai ver daqui a pouquinho que é imprescindível que você coloque esses valores justamente nessa ordem crescente. Tranquilo? Vamos voltar aqui para a tela então, olha só. Nós temos aqui então que determinar os valores, respectivamente, da moda, vou até marcar aqui, ó, moda,
média e mediana. Vamos aqui então para o nosso gabarito. Inicialmente, a gente já verifica que a nossa resposta é a letra A. Vou até marcar aqui, ó. Vamos voltar. Estou marcando aqui a letra A. Beleza. Bem, o comentário aí é o seguinte, que a moda é o número que aparece com maior frequência. Observe que todos os números aparecem apenas uma vez na lista, exceto o 236, que aparece 2 vezes. Assim, então, a moda é 236. O que a gente verifica, então, com esse comentário? Que a moda, pessoal, independente dos valores numéricos, é sempre o valor ou os valores que mais aparecem num certo conjunto. Por que valor ou valores? Porque, de repente, você pode ter 2 ou mais valores com a mesma quantidade de repetição. Agora, detalhe importante, se numa sequência ou um conjunto numérico você não tiver valores que se repitam, então não existe a moda. Tranquilo? Voltando aqui para a tela então, olha só. Então a gente viu aí que a moda equivale a 236. Beleza. A média, ela é obtida pela soma de todos os números e esta soma tem que ser dividida pela quantidade dos números que foram somados. Então vamos voltar aqui rapidamente. Nós temos aqui no nosso retângulo, reparem, tá? Todos os nossos valores numéricos. Aí nós temos 10 valores. Fazendo a adição entre esses 10 valores, a gente acha um total de 3.611. E como nós temos 10 valores nesse conjunto, nós iremos pegar esse resultado e dividi-lo por 10, onde essa divisão equivale a 361,1. Beleza? Próxima. Agora, aqui vem o que eu te falei agora há pouco, tá? A mediana é o número central de uma lista em ordem crescente. Olha lá, pessoal. Por isso que é importante você sempre colocar os valores em ordem crescente. Agora, para essa mediana, a gente tem 2 situações diferentes. Quais são elas? Eu posso aliás, calcular a mediana de uma quantidade ímpar de elementos ou a mediana de uma quantidade par de elementos. Para cada uma delas, o tipo de cálculo ele é diferente, ok? Vamos verificar então aqui na questão, olha só na tela. Nós vimos, logicamente, que nós temos aí uma quantidade de 10 elementos. O que acontece então? Dessa quantidade, vou até colocar aqui do lado, ó, que é 10, eu vou dividir por 2 e esse resultado é igual a 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou verificar o 5º elemento desse conjunto em ordem crescente. Então acompanhe comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5º elemento aqui, ó, que é o 299. Mas, como estamos trabalhando com uma quantidade par de elementos, o que me diz a regra? Eu tenho que pegar e realizar a soma desse elemento que nós verificamos com o próximo. Ou seja, eu vou realizar a soma do 5º e o 6º elemento, que nesse conjunto equivale ao 325. Por esse motivo, a gente tem aqui essa operação. Por quê? Porque desta soma eu tenho que tirar a metade. Então verifiquem, 299 somado com 325, o resultado é 624. E a metade desse valor é 312, que é justamente o valor referente à nossa mediana. Então você acompanha aqui embaixo, olha só, que a nossa média equivale a 236, a nossa média, equivale a 361,1 e a nossa mediana equivale a 312, beleza? Por esse motivo, então, vamos voltar aqui. A nossa alternativa é a letra A. Tranquilo, pessoal? Deu para relembrar aí? Beleza. Vamos agora à nossa próxima questão, questão de número 28.
A questão diz o seguinte, o texto é um pouco longo, mas é tranquilo, olha só. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Esse é o caboquinho que inventou aí, criou o plano cartesiano. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, importante aqui, tá? Chamadas de eixos cartesianos. Ok. O plano cartesiano é dividido em quadrantes. Sob os quadrantes do plano cartesiano, considerando um ponto A, x, y, vou até marcar aqui que a gente vai já conversar sobre ele, em que o x é maior que zero e o y é menor que zero, temos um ponto que pertence ao. E aí a gente tem 5 opções de resposta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante ou ainda o eixo das abscissas. Vamos aqui rapidamente, olha só. Nós temos aqui então, pessoal, o nosso plano cartesiano, como nós vimos na questão de número 26, tá? Mas vamos rapidamente relembrar aqui. Por que que a questão disse que, vamos voltar, que essas retas têm que ser perpendiculares? Ora, duas retas quaisquer são consideradas perpendiculares quando o ângulo de encontro entre elas equivale a 90 graus, tá? Então, aqui nós temos 90 graus entre essas retas. Aí você pode perguntar, mas professor, peraí, quando a gente pega duas retas e faz o cruzamento entre elas, não vai ser sempre 90 graus? Não, gente, não vai. Por exemplo, eu posso ter aqui duas retas se cruzando dessa maneira, formando um X, por exemplo, onde é fácil verificar que o ângulo entre elas não equivale a 90 graus. E vale quanto? Bem, aí eu já não sei. Depende muito da angulação, tá? Mas, aqui nesse caso, então, voltando para o plano cartesiano, obrigatoriamente as duas retas têm que formar 90 graus. Beleza. Quando a gente tem bem aqui embaixo, olha lá, o ponto A, XY, é porque, obrigatoriamente, quando você vai determinar as coordenadas do ponto, tá certo? O primeiro valor que aparece sempre é o valor de x e o segundo valor que vai aparecer sempre será o valor de y. Ou seja, você primeiro analisa esse ponto no eixo horizontal e depois irá analisá-lo no eixo vertical. Voltando agora aqui para o desenho, olha lá. Nós temos aqui então o eixo horizontal, que é o eixo x, o eixo vertical, que é o eixo y. E analisando os sinais desse eixo, ou desses eixos, na verdade, né? Temos o seguinte: positivo para a direita e para cima, negativo para a esquerda e para baixo. Com isso, então, analise o seguinte comigo, olha só. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, beleza? Primeiro quadrante, sinais dos pontos, positivo para os dois valores, x e y. Segundo quadrante, negativo para x, positivo para y, beleza? Terceiro quadrante, negativo para x, negativo para y. E quarto quadrante, positivo para x e negativo para y. Olha só uma curiosidade bem legal. Se você analisar aqui em diagonal, vou até fazer aqui para ti, ó. Se você analisar aqui em diagonal, os sinais, eles são trocados, né? Então, olha só, em relação ao primeiro e o terceiro quadrante, no primeiro os dois são positivos, no terceiro os dois são negativos, ok? No segundo, a ordem é negativo e positivo, e no quarto, a ordem é positivo e negativo. Voltando para o enunciado, olha só.
A questão diz que esse ponto, o valor de x, ele é maior do que zero, ou seja, todo e qualquer valor maior do que zero sempre será positivo. E o valor de y, ele é menor do que zero. E todo e qualquer valor menor do que zero é considerado negativo. Então, os sinais nessa ordem são positivo e negativo. E a gente consegue verificar que positivo e negativo está aqui, ó. Ou seja, o ponto está localizado no quarto quadrante. Então, a nossa resposta aqui é a letra D. Vamos só conferir aqui o nosso gabarito. Resposta letra D, pois esse ponto sabemos que x é positivo e y é negativo. Então, o quadrante em que pontos como esse estão sempre será o quarto quadrante. Perfeito, pessoal? Próxima questão e última de hoje. Questão de número 29. Olha só. 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. Beleza. As notas deles foram: primeiro aluno tirou 10, 9, 5 e 4 em cada um dos bimestres. Logicamente, estamos considerando aí na ordem primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. O aluno 2 tirou 6, 6,5, 7,5 e 8 nesses bimestres, nessa ordem. Entre as alternativas a seguir, analise aquela que for correta. E aí nós temos nós temos aqui 5 opções de resposta, tá? Na verdade, então, pessoal, se você ler com atenção, nós temos aqui que analisar as médias dos alunos, tá? E aí a gente tem que verificar quem possui a maior média, o primeiro, o segundo ou ambas são iguais. Gente, deixa eu te dar uma dica bem legal para esse tipo de questão. Voltando aqui para o início. Verifiquem que nós estamos trabalhando com as médias dos alunos, tá certo? Em relação a 4 bimestres. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza. Então, a quantidade de notas para cada um deles é igual. Ou seja, estamos trabalhando com 4 notas para cada um desses alunos. Analise aqui comigo agora a soma. Olha só, voltando aqui para a tela. Bem, já que a questão quer saber a média, tá? O que acontece? A regra me diz que, para que a gente possa determinar a média, eu tenho que inicialmente efetuar o somatório entre os valores. Logicamente que nesse caso, então, esse somatório é em relação às notas. Ou seja, eu tenho que pegar 10, somar com 9, somar com 5 e com 4 para o primeiro aluno. Vamos lá então. 10 mais 9 é 19, 19 mais 5 é 24, 24 mais 4 equivale a 28. Ok. Vamos fazer a mesma coisa agora para o segundo aluno. Então, a gente tem que somar 6 com 6,5, com 7,5 e com 8. Beleza. 6 mais 6,5 é 12,5. 12,5 com meio aqui é 13. 13 com 7 é 20. E 20 com 8 é 28. Pessoal, aqui é que vem a dica que eu te falei que ia te dar. Verifiquem que aí nesse caso o que acontece? O somatório dos valores numéricos foi igual para cada um deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que a média também vai ser igual. Por quê? Porque a média é justamente esse cálculo. Você pega o somatório e divide pela quantidade. E como esse somatório foi igual para os dois alunos, automaticamente, então, a média também vai ser igual. Voltando aqui para a tela, olha só. Nós temos que esse somatório, então, equivale a 28. Beleza. Como nós temos aqui 4 notas, eu vou pegar 28 e dividir por 4, cujo resultado é igual a 7. Isso quer dizer, então, que a média de cada aluno foi 7, embora eles tenham tido notas diferentes, tá?
E aí, nesse caso aqui, a nossa resposta, ó, é a letra E. Nenhum aluno venceu a aposta, pois as suas médias foram iguais. Vamos analisar aqui nosso gabarito. Então, tá aí, resposta letra E. Comentário. Para resolver esse exercício, calcule a média de 2 alunos em primeiro lugar. Que aqui nesse caso foi o que nós fizemos agora há pouco, né? Nós calculamos a média de cada um dos alunos e é fácil verificar que a média é igual justamente porque o somatório também foi igual. E aí, com isso, nós temos que as médias dos alunos são iguais. Por esse motivo, então, nenhum deles venceu a aposta. Beleza, pessoal? Então, a gente vai chegando aqui ao final do nosso exercitando, automaticamente também ao final da nossa aula. Muito obrigado a participação de todos e tenham todos um bom dia.